Então, pronto, estamos gravando, pessoal, muito boa noite. A ideia desse treinamento de hoje é preparar todas as nossas equipes, tanto médicas quanto de enfermagem, em todo o Brasil, por isso que vocês vão ver que tem gente de todos os estados aqui, para emitir um relatório, um parecer médico daquelas visitas técnicas que a gente faz para pacientes em internação domiciliar, ou então para aquelas visitas que a gente faz no paciente que está internado e que a programação de deshospitalização dele exige que a gente diga se esse paciente tem pertinência técnica ou não para uma internação domiciliar. Esse é o ponto. Então, vocês vão ver que eu vou bater muito na tecla de relatório, porque no final, o que vai orientar a operadora, o que vai dizer para ela como ela deve proceder em relação ao caso desse paciente, é o relatório emitido pela nossa equipe. Então, o título da aula é Como Fazer Bons Relatórios, um guia para visitas de auditoria. Então, vamos lá. Pensando nas visitas de auditoria, como é que elas chegam para a Audicare? Geralmente na forma de um e-mail da operadora de saúde, e a gente tem um contrato firmado com essa operadora de saúde, que o produto que a gente vende para ela, a gente chama de visita domiciliar. Basicamente, essa visita domiciliar será feita por médicos ou enfermeiros quando acionado pela operadora. Quando a operadora aciona a Audicare, a gente tem um prazo de 48 horas para definir quem será o profissional de saúde que vai fazer essa visita. Esse profissional, dependendo da complexidade do caso, dependendo do pedido direcionado pela operadora, realizará a visita. Às vezes a operadora vai exigir da gente seja um médico, às vezes vai dizer que será um enfermeiro, ou vai dizer que a gente pode definir quem é. Feita a visita, já que a gente tem 48 horas para definir o profissional que vai, e esse profissional ele tem que estar no domicílio do paciente, feita a visita, a gente tem um prazo de 24 horas para encaminhar esse relatório pronto para a operadora. Recentemente, eu rediscuti esse contrato com algumas operadoras, porque eu queria alargar esse prazo um pouco mais. Mas, por enquanto, contratualmente, esse prazo é de 24 horas. E aí, um pré-requisito documental para esse relatório é que ele deve estar sempre assinado. No contrato diz assinado e carimbado, mas essa coisa do carimbo é muito mais ter a identificação de quem assinou. Então, o nome do profissional, número do registro do conselho do profissional. E aí, junto com isso tudo, eu coloquei aqui, deixei em branco para vocês a entrega, vem o ponto principal da nossa discussão aqui. Por quê? Em relação ao produto, ele já está definido, é um contrato que a Audicare assina com as nossas operadoras de saúde. Em relação aos prazos, eles podem ser discutidos contratualmente, eles podem ser alargados. Vocês vão ver que, às vezes, a gente vai fazer essas visitas em lugares do Brasil que não tem nem população médica. Recentemente, a gente teve um município que não tinha 100 médicos no município inteiro. Então, a gente literalmente foi um pouquinho difícil de arrumar quem era o profissional que ia fazer essa visita para a gente lá. E tudo isso pode ser negociado, os prazos podem ser alargados, as visitas a gente pode alternar os profissionais que a farão, mas o mais importante quando a gente pensa no produto que a Audicare entrega em relação a essas visitas, o mais importante é o que a gente vai entregar. E aí são duas coisas principais. Primeiro, dizer se o paciente é elegível ou não. E aí, pessoal, isso tem que estar sempre contemplado nos nossos relatórios. Quando eu digo dizer se o paciente é elegível ou não, a gente vai usar recursos padronizados para isso. Então, ninguém vai ter que dizer da própria cabeça. Vocês vão ver que uma expressão que eu amo utilizar quando em qualquer treinamento ou aula que a gente vai fazer junto tá escrito no livro? Se tem no livro, a gente vai fazer o que está escrito no livro. A gente não vai precisar inventar nada quando o assunto é medicina. A gente vai trabalhar sempre com medicina baseada em evidências e a Audicare vai dar todo o respaldo para vocês que, se o que vocês estão fazendo é baseado em evidências, é o que a Audicare vai defender que seja feito. Ponto. Então, elegibilidade, a gente vai avaliar se aquele beneficiário do plano de saúde da operadora, ele é elegível para assistência domiciliar, ou ainda, se já for um paciente que está em atenção domiciliar, a gente vai avaliar se o cuidado que ele está recebendo em atenção domiciliar é adequado. E aí, pessoal, a gente tem que traçar um paralelo. Quando eu digo
A Luciana Jerônimo está perguntando se o material vai ser disponibilizado. Vai sim, Lu. A gente vai encaminhar em todos os grupos esses slides. Vocês vão ver que tem até uns links para vocês clicarem e acessarem as tabelas online, porque a ideia é que vocês usem esse material como consulta mesmo, como referência. Então, às vezes, vocês vão ter que responder a seguinte pergunta para as operadoras de saúde. Se o beneficiário, se ele já estando em atenção domiciliar, e aí, o conceito de atenção domiciliar é todo paciente que recebe alguma forma de cuidado domiciliar. Esse cuidado pode ser, por exemplo, uma visita mensal do enfermeiro para avaliar alguma espécie de curativo ou de lesão que esse paciente tem, alguma demanda esporádica, ou ainda alguma visita médica esporádica para esse paciente, ou mesmo isso seria a atenção como um todo. Aí a gente tem a assistência domiciliar, que a gente já fixaria essa atenção da equipe multidisciplinar. Alguém está com o áudio aberto? Ou mesmo, o paciente precisa de uma assistência, digamos que com uma continuidade maior, como, por exemplo, visitas semanais, 3 vezes por semana, do fisioterapeuta para reabilitação com um prazo definido, ou ainda o paciente que está em internação domiciliar, que aí é aquele paciente que o serviço que seria ofertado, de certa maneira, no ambiente hospitalar é oferecido para ele em casa. E aí ele pode contar com um técnico de enfermagem por um período de 12, 24 horas por dia. Vocês vão ver que a tabela ABMID, que ela é uma tabela mais antiga, a ABMID em si, hoje em dia, nem existe mais, mas a gente ainda usa muito a tabela dela para nortear os critérios de assistência domiciliar, até previa um suporte de equipe técnica de enfermagem 6 horas por dia. Isso hoje já não é preconizado pela tabela NEAD, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E aí a gente entra no outro produto que pode ser, no outro modelo de entrega que pode ser que a gente avalie para a operadora de saúde, que é o seguinte: o serviço que é ofertado para o paciente hoje, ele tem pertinência técnica, ele tem indicação? Porque às vezes a gente vai chegar e o paciente vai ter 24 horas de internação domiciliar, 24 horas de equipe técnica de enfermagem, e quando a gente preencher as tabelas, a gente vai ver que esse paciente já não se beneficia mais desse critério de 24 horas de equipe de enfermagem. Então, nesse momento, quando a gente avalia um descalonamento desse serviço, a gente tem autonomia para apontar isso para a operadora de saúde e fica a critério da operadora atender ou não esse nosso apontamento. Do mesmo jeito que pode ser que a gente avalie um paciente que tem uma assistência de 12 horas de enfermagem e no contexto da evolução dele, você perceba que não, agora esse paciente se beneficiaria de um tempo maior de assistência, seriam as 24 horas de assistência de enfermagem, ou ainda um caso que o nosso gerente, André, não sei se ele já entrou, mas ele até me lembrou do exemplo hoje, quando a gente estava discutindo essa aula, de quando a gente percebe que, mesmo não tendo a indicação pelas tabelas de certo volume, de tanto assistência quanto internação domiciliar, o paciente se beneficiaria daquilo para evitar que ele volte para um hospital, como, por exemplo, um paciente que o fato dele estar acamado, está com uma síndrome de imobilidade, caso a gente não ofereça uma assistência de fisioterapia, digamos que 5 vezes por semana para ele, vai fazer com que ele complique logo, evolua com uma pneumonia broncoaspirativa e acabe se internando logo. Então, quando a gente oferece para ele esse modelo de assistência, a gente está garantindo que esse paciente fique longe do hospital. Então, isso basicamente seria a avaliação de pertinência técnica que a gente entrega ao nosso paciente. E aí, quando eu digo entrega, pessoal, é que a gente tem que deixar isso bem descrito para a operadora de saúde, e quando eu digo bem descrito, é literalmente assim, o nosso relatório tem que entregar mastigado o que a operadora de saúde quer saber, porque às vezes quem vai receber esse relatório não necessariamente é um pessoal técnico. Então, às vezes a gente tem mania de pensar que está escrevendo o relatório
O médico acha que está escrevendo o relatório para outros médicos, o enfermeiro acha que está escrevendo o relatório para outros enfermeiros. E aí, quem está recebendo esse relatório e vai autorizar a questão do home care do paciente será simplesmente um profissional administrativo, um profissional que não é técnico. Então, quando você diz lá, esse paciente se beneficiaria e muito de sessões de fisioterapia, o e-mail que vai chegar de volta olha, doutor, maravilhoso que ele se beneficiaria de sessões de fisioterapia. Quantas vezes por semana? Quantas vezes por dia? Qual tipo de fisioterapia? Motora, respiratória? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de dizer tudo o que a gente quer que seja entregue ao paciente em nosso relatório. E aí, quando a gente pensa assim, doutor, então tá fácil, me dá um modelo de relatório para todos os tipos de paciente que eu vou encontrar nessas internações domiciliares da vida. Não tá fácil de jeito nenhum dar um modelo único, um estilo único de relatório, porque em medicina, nossos pacientes, eles tendem a ser extremamente complexos, diferentes, e quando a gente bota na conta, inclusive, o modelo de produtos que as nossas operadoras de saúde oferecem para os pacientes, aí que fica mais complicado mesmo. Pra vocês terem ideia, gente, a internação domiciliar, ela hoje é uma causa de aumento dos custos dos planos de saúde, mas se vocês forem ver, ela nem é um produto em si contemplado no rol de procedimentos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, por definição, nenhuma operadora de saúde seria obrigado a fornecer essa internação domiciliar a nenhum paciente. E por que oferece? Porque quando eu cuido bem desse paciente, de certo modo, eu estou minimizando a chance dele voltar para um hospital. Então, tem certas vantagens em oferecer esse tipo de cuidado ao paciente. Mas, embora tenham-se vantagens em determinadas situações, a operadora de saúde não é necessariamente obrigada a isso. Aí já tem algumas outras operadoras que englobam esse custo da internação domiciliar no contrato. Então, você vai fechar o contrato com a operadora de saúde, você tem a opção de escolher se você quer um plano com internação domiciliar ou não. E isso é bem engraçado, que é outro dado também, é que quando você vai ver, os pacientes que mais judicializam essas operadoras de saúde que oferecem esses planos de internação domiciliar, são os pacientes que, na hora de arcar com os custos disso, eles escolheram a modalidade sem internação domiciliar. Mas quando eles se veem necessitando disso, eles vão atrás da justiça para conseguir esse tipo de assistência. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Isso não é um problema que interfira diretamente na nossa avaliação, porque a nossa avaliação ela será clínica, baseada em parâmetros técnicos, então esse tipo de informação a gente não terá, mas a operadora vai levar isso em conta também na hora de autorizar ou não esse benefício ao paciente. Então, embora a gente não tenha um estilo único de relatório, e aí eu reforço para vocês que a gente não tem um estilo único, mas a gente vai ser sempre direcionado pelas perguntas que a operadora quer que a gente responda. Existem operadoras que têm um modelo padrão de relatório, e a gente, enquanto Audicare, tem modelos de relatório para vocês também. Então, pensando assim, se eu disse para vocês que a operadora vai dizer o que ela quer respondido e ela vai dar modelos de relatório para vocês, o que vocês precisam ter de conhecimento técnico, tanto médico quanto enfermeiros, para fazer o melhor relatório possível da operadora? A gente começa pelo básico. Vocês têm que conhecer as tabelas de atenção, de indicação de internação domiciliar. São duas tabelas. Tabela NEAD, que hoje é a tabela principal que vigora e que é atualizada no Brasil, e tabela ADMID, que é uma tabela mais antiga, mas que a gente ainda usa hoje. Vocês vão ver as principais operadoras com quem a gente trabalha, geralmente pedindo avaliação dessas duas tabelas, ou se pedirem uma só, geralmente será a NEAD. Então, vamos lá. Um detalhe sobre as tabelas, gente, vocês vão ver que as duas, a tabela inteira, tanto a parte que você preenche, quanto as orientações do que você precisa preencher, cada uma dessas tabelas tem 2 páginas. Então, assim, leiam as tabelas todas as vezes que vocês forem preenchê-las, vocês não perdem com isso, e vocês vão dar
a melhor avaliação técnica que os seus pacientes poderiam ter. Então, primeiro de todas as tabelas e a mais atualizada, tabela NEAD. Ela é padrão, gente. Então, a tabela NEAD será sempre assim. O que vocês vão ver em alguns documentos oficiais de certos operadores de saúde é transpor o que está aqui no modelo padrão da tabela NEAD para a tabela deles, mas basicamente os itens são os mesmos. A gente tem um cabeçalho que identifica o paciente. E aí, no caso da tabela NEAD, a gente divide os pacientes, essa avaliação do profissional de saúde em 3 grupos. Grupo 1, elegibilidade. Funciona mais ou menos assim, o grupo 1. O paciente tem que responder, mais ou menos não, né? Funciona assim o grupo 1. O paciente tem que ter sim como resposta a essas 3 perguntas para ele ser elegível para você aplicar os critérios para indicação imediata de internação domiciliar. Então, no grupo 2. Ponto. Por quê? Isso causa dúvida. Uma resposta não contraindica o preenchimento da tabela. Por quê? Porque ela diz que o ambiente domiciliar, o ambiente familiar daquele paciente, ele não está preparado para receber a atenção domiciliar. Isso gera dúvida porque a primeira pergunta é: o paciente apresenta cuidador em período integral? E aí as famílias dos pacientes, em certo, não todas, não vou generalizar, mas algumas famílias tendem a pensar assim: quando eu ganho a internação domiciliar, quer dizer que eu não preciso mais cuidar do paciente, eu vou ter uma equipe multidisciplinar que vai cuidar do meu ente querido e eu posso esquecer dele lá. Uma analogia que eu faço com a internação domiciliar é a seguinte: às vezes a gente vê aquele paciente idoso no hospital, que não sai da cama, que precisa de alguém para trocar a fralda dele e que precisa de alguém para alimentá-lo. E a família fala: doutor, eu quero que o plano de saúde dê alguém para cuidar dele. O tempo inteiro tem outro paciente no hospital que não consegue sair da cama se você não tirar, que não consegue comer se você não der alimento para ele e que não consegue cuidar das suas necessidades fisiológicas se você não trocá-lo, se você não cuidar disso. São os bebês. E a gente não preenche tabela de indicação de internação domiciliar para nenhuma mãe a hora que ela acaba de dar à luz. Então, vocês entendem que o fato de precisar de um cuidador de período integral não faz com que o paciente ele precise de uma internação domiciliar? Então, essa primeira pergunta, o paciente apresenta cuidador em período integral, ele diz respeito em relação ao suporte da família, ao suporte que esse paciente tem que ter no âmbito familiar dele. Então, se diz assim: ah, não, o paciente só tem um filho para cuidar dele 6 horas por dia. Está errado, porque isso é abandono de incapaz. Por lei, esse paciente idoso, completamente desassistido, não cuidado pela família dele, ele está sendo abandonado, isso não é responsabilidade da operadora de saúde. Por quê? Porque aí a família vai tender a dizer não na hora dessa resposta. Então, a gente tem que fazer essa orientação para a família do paciente. O fato do paciente ser assistido por uma equipe de atenção, de internação domiciliar, mesmo que 24 horas por dia, não elimina o papel que a família tem em relação à atenção para esse paciente. Isso é muito importante que fique bem sedimentado. Tanto que essa é uma condição obrigatória para que esse paciente ele possa ingressar num programa de internação domiciliar. A outra pergunta é: o domicílio é livre de risco? E aí, quando a gente fala risco, a gente está falando de risco ambiental, tanto para o paciente quanto para a equipe. Por exemplo, a casa em que o paciente reside, ela está numa encosta de um morro que pode desabar a qualquer momento. Isso é risco tanto para o paciente quanto para a equipe de saúde que, porventura, venha a frequentar aquela casa do paciente para poder cuidar dele. Então, se a resposta for não para isso, o paciente também não é candidato a uma internação domiciliar. Se nem ele deveria estar morando lá, por que nós vamos mobilizar uma equipe de saúde para estar lá com o paciente? Ou ainda, se existe algum impedimento para o paciente se deslocar até a rede credenciada. Por quê? Existe impedimento para a rede credenciada? Por exemplo, o paciente tem indicação de fazer fisioterapia, só que ele não consegue se mover ou ele usa oxigênio 24 horas por dia e expor ele a um transporte faria com que ele
estivesse exposto a um risco maior do que se ele fizesse em casa. Então, se esse impedimento existe para o paciente ser deslocado à rede credenciada, então sim, ele é elegível para internação domiciliar. Se não, não existe nenhum impedimento. Então, por que eu deslocaria profissionais para a casa do paciente para ele ser cuidado? Então, respondidas sim para essas três perguntas, a gente passa para o grupo 2, que são os critérios de indicação imediata de internação domiciliar. Respondido não para alguma questão, a gente contraindica a atenção domiciliar. Thalita levantou a mão. Pode falar, Thalita. Oi, doutor, boa noite. Em relação Boa a esse noite. primeiro quadro aí que você está explicando, alguns domicílios, de fato, quando a gente faz a visita no leito, né, acompanha a família, a gente conversa, é citado que não existe risco, né? E aí a gente acaba preenchendo, olha, né, também no prontuário do paciente o endereço, a residencial, antes de conversar para preencher. Mas eu gosto sempre de perguntar no leito sobre essa questão, justamente por questão de indicação mesmo, né? Para não estar preenchendo um relatório de forma indevida. E Olha, a gente pode falar. percebe que em alguns momentos as famílias de fato risco de chegar até o domicílio e sair do domicílio não tem em termos de estrutura física, mas às vezes o paciente mora em um bairro que é bem periculoso em termos de violência. Então, algumas equipes de home care, elas se opõem a fazer atendimento naqueles locais, né, por já ter um índice alto de criminalidade, de homicídios, enfim. E aí a gente acaba que não sabe dessas particularidades. Eu mesmo já preenchi um NEAD e outro dia fui chamada a atenção porque, quando a empresa de home care foi avaliar, não quis fazer captação no paciente. Mas lá, mas a enfermeira preencheu o relatório e a gente é uma área de risco, a gente não vai fazer a captação. Aí, nesses casos, assim, são bem delicados, porque deveria envolver um serviço social na situação, né? Porque, de fato, a gente não tem como avaliar esse critério, entendeu, doutor? E não deve ser avaliado, Thalita, nesse sentido, o fato da comunidade onde esse paciente está inserido ser uma zona de ocorrência de maior violência. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, a equipe de home care que prestaria assistência lá, ela pode se recusar sim a prestar essa assistência em determinado local, mas existirão outras equipes ou outras empresas que se candidatarão a isso e prestarão essa assistência. Então, nesse caso, porque ele seria, no fim das contas, um julgamento subjetivo de nossa parte, dizer assim, olha, esse lugar é tão perigoso que eu contraindiquei a internação domiciliar nesse paciente. Então, nesse caso, se assumiria que o domicílio é livre de risco e marcaria sim para esse item na tabela. Ponto. O risco em relação a um desabamento, uma residência em encosta, esse risco é mais palpável. Mas o que você vai confiar sempre nele, no caso dos pacientes que a gente não vai direto ao domicílio dele fazer a avaliação, vai ser explicar esse critério para a família, principalmente quando a gente for avaliar um paciente internado e conversar com eles sobre a noção do ambiente onde o paciente vive, explicar esse critério para a família, dizer quais são os impedimentos e aí ouvir as respostas que eles te dão. E aí, como você fez essa entrevista no hospital, a gente já subentende do seu relatório que não tinha como você dizer algo que não fosse o que lhe foi passado pela família do paciente. Faz sentido? Perfeito. Faz sim, muito obrigada. Então tá. Então, indo para o grupo 2 agora. O grupo 2 ele facilita a nossa vida, porque ele vai te dizer assim, olha, esse paciente, ele já de cara, ele ganha uma internação domiciliar com 24 ou com 12 horas de assistência de equipe de enfermagem. Ponto. Quais são esses critérios? O paciente que usa alimentação parenteral. Se tem dieta entrando por via parenteral, esse paciente se alimenta por 24 ou por 12 horas, já está por mais de 12 horas ou por menos de 12 horas, ele já vai encaixar em algum desses dois grupos, então já está contemplado. Qualquer um desses critérios que for marcado uma assistência de
Maior complexidade, o paciente já está contemplado como internação domiciliar. Então, você fala, então aí eu já respondi a pergunta, eu posso parar de preencher a tabela? Não, a tabela tem que ser preenchida sempre em sua completude. Se ele ganhou aqui 12 horas de internação domiciliar por algum desses critérios, e os critérios são alimentação parenteral, aspiração de traqueostomia ou vias aéreas inferiores, uso de ventilação mecânica contínua invasiva ou não, e aqui o BIPAP entra também, ou ainda medicação parenteral ou hipodermóclise, principalmente nos pacientes em contexto de cuidados paliativos. Para qualquer um desses, uma maior complexidade definida aqui, por exemplo, 12 horas de internação, 24 horas de internação, a gente vai preencher o grupo 3, porque a gente vai complementar essa avaliação. E caso ele não tenha preenchido esses critérios de indicação imediata, a gente também vai preencher o grupo 3 como forma de saber se ele não vai ter essa pontuação mediante os itens do grupo 3. Ponto. O grupo 3 vai avaliar estado nutricional do paciente, se é um paciente eutrófico, com sobrepeso ou emagrecido, ou se é um paciente obeso ou desnutrido. Então, os dois extremos vão fazer o paciente pontuar. Tanto no caso da obesidade quanto da desnutrição, pontua 2 pontos nesse caso, ou no caso do paciente sobrepeso ou emagrecido, 1 ponto. Alimentação ou medicações por via interal. Se o paciente ele consegue deglutir as medicações dele sem auxílio, 0. Se consegue de modo assistido, por exemplo, precisa que essas medicações sejam diluídas com o uso de uma seringa, que seria o uso assistido, ou se precisa de estímulo para poder fazer essa deglutição, pontuaria 1 ponto. Se ele recebe essa alimentação ou medicações via gastrostomia ou jejunostomia, 2 pontos. E se por sonda nasogástrica ou sonda nasentérica, 3 pontos. Score de CATS, que vai avaliar o nível de dependência do paciente. Vocês vão ver que isso, até o grupo 3 é a primeira página da NEAD. Quando você vira para a segunda página, você vai ter a escala de CATS lá, que ela vai te dizer, em relação ao ato de tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência do leito, continência do paciente e alimentação, se ele é dependente ou independente. Quando ele é independente, ele pontua 1 ponto. Quando ele é dependente nesse critério, ele pontua 0 pontos. Paciente que tem menos de 2 pontos no score de CATS vai ser definido como dependente total. 5 ou 6 pontos independente e 3 ou 4 pontos dependência parcial. O que ele for classificado aqui no score de CATS, a gente volta aqui e vai preencher de acordo com a pontuação. Então, dependente parcial, 1 ponto, dependente total, 2 pontos. Aspiração de vias aéreas superiores. E aí, pessoal, vejam a diferença aqui. Quando o paciente precisa de aspiração de traqueostomia ou de via aérea inferior, que é uma aspiração mais aprofundada, esse paciente já tem indicação de internação ao menos 12 horas, se ele pontua se ele faz essa aspiração de vias aéreas inferiores até 5 vezes por dia, e mais de 5 vezes por dia, ele já tem direito à internação de 24 horas. Quando a gente diz aqui aspiração de vias aéreas superiores, a gente está falando de orofaringe do paciente, é o paciente que tem cialorreia, uma secreção oral abundante. Para esse paciente aqui, ele não tem indicação de internação imediata, então a gente precisa saber fazer essa diferenciação. Esse paciente aqui vai pontuar mais 2 pontos. Lesões, se o paciente não tem lesões por pressão, lesões de pele, ou tem uma lesão única com curativo simples, não pontua. Múltiplas lesões com curativo simples ou única lesão com curativo complexo, 1 ponto. E múltiplas lesões com curativos complexos, 2 pontos. Via de administração de medicações, se via interal não pontua, intramuscular ou subcutânea. Aí, nesse caso, o paciente pontua 1 ponto, intravenosa até 4 vezes ao dia, ou hipodermóclise, e o paciente pontua 2 pontos. Exercícios ventilatórios, 0 ou 1 ponto, por exemplo, o paciente que necessita de fisioterapia na internação domiciliar. Uso de oxigênio terapia intermitente, 1 ponto, contínuo, 2 pontos. Por exemplo, faz uso de BIPAP intermitente, 1 ponto. Faz uso de
Catéter nasal de oxigênio quando tem acessos de tosse, pontua como intermitente, 1 ponto. E o nível de consciência do paciente, se confuso ou desorientado, 1 ponto. Pacientes comatosos, geralmente aqueles pacientes que têm um grau de demência mais avançado, têm acometimento do sistema nervoso central por alguma doença de base, 2 pontos. NEAD é simples. Vou somar todos esses pontos e defino a classificação final do paciente. Digamos que o nosso paciente teve 12 pontos. 12 pontos, considerar a internação domiciliar 12 horas. Pronto, vai ser a síntese do que a minha tabela NEAD me expôs. Ou então, o paciente pontua de 6 a 11 pontos, considerar atendimento domiciliar multiprofissional. Então, nesse caso, por exemplo, o paciente tem uma ferida complexa e eu vou sugerir que ele seja visto pelo enfermeiro 5 vezes por semana para troca de curativo dessa ferida, ou ele tem a necessidade de um modelo de curativo específico, uma técnica de curativo específica a ser aplicada pela equipe de enfermagem. E aí, lembrando, vocês percebem que, nesse caso, a tabela ela sugere um determinado modelo. A gente vai se pautar muito pela sugestão da tabela. Então, eu considero internação domiciliar 12 horas, eu vou tender a sugerir essa internação domiciliar 12 horas. Mas não necessariamente eu preciso me ater nisso, desde que eu use critérios clínicos para explicar o porquê de uma recomendação a maior ou a menor do que a tabela sugere, eu posso sim fazer isso. E aí, como a gente preenche 2 tabelas também, porque a gente vai preencher a tabela ABMID, a gente ainda tem a outra tabela para dar margem ao que a gente vai indicar para o paciente, porque vocês vão ver que nem sempre as 2 tabelas vão indicar a mesma coisa para o mesmo paciente. Então, pode ser que a tabela NEAD indique internação domiciliar 12 horas, enquanto a ABMID vai indicar 6 horas, ou ainda pode ser que indique 24. Então, a gente vai pesar tudo isso na hora da emissão do nosso parecer de auditoria. Que a gente já falou, que é o score de CADS. E aí, pessoal, aqui, como a gente vai disponibilizar a tabela para vocês, aqui tem o link para vocês clicarem na apresentação e já ir direto para a tabela. Lembrem-se sempre de lerem as instruções de preenchimento da tabela. E aqui agora, a tabela ABMID. Detalhe da tabela ABMID. Os critérios dela, eles são um pouquinho diferentes da NEAD e a gente tem que se ater a esses detalhes para a gente não se perder em relação da tabela e emitir um parecer errôneo quando a gente manda para a operadora, até porque a operadora também tem acesso a essa tabela e ela pode usar, com base no seu descritivo da avaliação do paciente, essa tabela para preencher os critérios e vai falar, uai, o doutor disse que esse paciente não tinha indicação de alta complexidade, mas ele preencheu aqui e pelos critérios que ele preencheu, o paciente tem sim indicação de alta complexidade. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o paciente que tem uma traqueostomia com aspiração, e aí aqui nessa primeira parte de suporte terapêutico, ela é a única parte da tabela ABMID que todos esses pontos aqui, eles se somam. Então, você não vai usar a maior pontuação para definir quantos pontos o paciente tem em suporte terapêutico. Então, por exemplo, o paciente tem traqueostomia com aspiração, ele pontua 5 pontos, ponto. Mas ele também usa sonda vesical intermitente, então ele pontua mais 2 pontos. E ele também usa diálise domiciliar, então ele pontuou mais 5. Então, nessa parte aqui, diferente dos outros critérios da tabela, todas as pontuações que o paciente tiver, eu vou somá-las. Se não tiver um item só que melhor descreva isso. Já nos outros itens, por exemplo, o paciente faz uso de quimioterapia, se for oral, 1 ponto. Se for subcutânea, 3 pontos. Aí, se for oral e subcutânea, somente 3. Eu só uso a pontuação maior nos critérios seguintes. Suporte ventilatório, O2 intermitente, O2 contínuo, ventilação mecânica intermitente, ventilação mecânica contínua, cada um desses níveis de assistência, o paciente vai pontuar somente a maior lesão. Tem uma úlcera por pressão grau 1 e uma úlcera por pressão grau 2. Vai pontuar 2 e 3? Não. Pontua somente o valor maior, pontua 3 pontos. Grau de atividade de vida diária,
relacionada a cuidados técnicos. Isso daqui, a gente tem que tomar cuidado porque lá na frente, na ABMID, ele define qual é esse grau de atividade de vida diário relacionada a cuidados técnicos. Seria mais ou menos como na NEAD, quando ela diz o CADS para definir o grau de dependência do paciente, a ABMID também dá esses critérios, que seria que o paciente parcialmente dependente é o paciente que preenche 2 ou mais desses critérios, ou seja, se não preencheu 2 ou mais desses critérios, tem só um, ele volta para cá. Ele é um paciente independente. Ou ainda, se preencheu ao menos um desses critérios aqui, que são os critérios que definem totalmente dependente, ele já é totalmente dependente. Não preencheu aqui, ele é definido como um paciente independente. E aí a pontuação dele aqui vai ser independente, 0 pontos. Semidependente, 2. Dependente total, 5. Para dependência de reabilitação, físio, fono, etc., sessões diárias, a gente vai dizer como dependente o paciente que se beneficia de algum desses tipos de atendimento multidisciplinar diariamente, ou independente o que não tem benefício desse atendimento diário. Terapia nutricional, o paciente necessita de suplementação oral, tem gastrostomia, está com sonda nasentérica, ou nutrição parenteral total, 5 pontos. E aí a gente vai fazer a soma da pontuação. Então percebam, por exemplo, um paciente que só tem nutrição parenteral, 5 pontos, e é dependente total, 5 pontos, ele vai pontuar 10 pontos na tabela ABMID. 10 pontos na tabela ABMID indica baixa complexidade, e baixa complexidade é igual a 6 horas de equipe de enfermagem por dia na casa do paciente. Só que aí vem um detalhe. Na tabela ABMID, o paciente que ele obtiver ao menos um score 5, ele já vai migrar imediatamente para a média complexidade. Então, por exemplo, se esse paciente só precisasse de nutrição parenteral total, ele teria uma pontuação 5. 5 aqui seria inferior a 7 pontos, mas ele já migraria imediatamente para baixa complexidade e teria direito a 12 horas de equipe técnica de enfermagem por dia. No exemplo que eu dei, o paciente teve 10 pontos, só que eram 2 pontuações 5. Quando o paciente tem 2 pontuações 5, ele já migra imediatamente para alta complexidade e tem direito à equipe técnica por 24 horas. Então, percebam que na ABMID, diferente da NEAD, o que vai fazer o paciente ter a indicação meio que imediata da internação domiciliar serão essas pontuações 5. 5 faz ele pular para média complexidade, 2 5 fazem ele pular para alta complexidade. Então, atentem-se a isso no momento do preenchimento da tabela. Aqui é dizendo, em relação à ABMID, o grau de necessidade de assistência técnica do paciente de acordo com a demanda dele de assistência. E aqui as pontuações em relação à complexidade do paciente. E aí, pessoal, de novo, o link para vocês acessarem tanto as tabelas ABMID quanto as tabelas NEAD. E aí, nesse caso, como a ABMID não existe mais, esse link aqui, ele dá para um link de um tribunal em que tem a tabela ABMID e NEAD lá, as tabelas oficiais para consulta. Lembrem-se sempre de ler as tabelas e de ler os critérios das tabelas que estão junto com elas para vocês não errarem nas indicações. André, sua vez de contribuir com a discussão. Oi, boa noite. Na verdade, eu queria só fazer um complemento. Você pode voltar na tela anterior? Aqui, gente, eu costumo dizer que é o pulo do gato. Às vezes a gente não consegue definir exatamente o nível daquele paciente, se a gente enquadra ou não enquadra ele. Mas a ABMID, que eu considero uma tabela muito mais completa e descritiva das necessidades do paciente, ele vai me dar aqui no final, vai me basear o que aquele paciente realmente precisa. Se todos os critérios anteriores eu fiquei em dúvida, aqui ele vai finalizar dizendo o quê? Se o paciente ele apresentou dependência parcial de cuidados naqueles critérios lá em cima,
ele vai ter uma necessidade de enfermagem 12 horas. Se ele vai apresentar dependência total de cuidados, ele vai ter uma necessidade de enfermagem 24 horas. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Às vezes o paciente vai lá, não vai preencher nenhum daqueles critérios, mas quando a gente for avaliar o grau de dependência do paciente, ele vai me dar uma dependência de enfermagem 24 ou 12 horas, ou até 6 horas, que a gente acaba verificando aí num período transitório. Na verdade, era só isso mesmo, a explicação está excelente, eu estou adorando essa aula de ABMID, eu considero muito importante a ABMID NEAD, porque é uma grande dúvida. Quando a gente fala aqui de São Paulo, eu acompanhei e acompanho aí algumas visitas de deshospitalização, e até gente que trabalha há muito tempo com auditoria tem dúvida nessas tabelas. Então, Rafael, você está brilhando aí, está excelente. Eu só queria mesmo complementar com essa informação aí do finalzinho. Pessoal, o André é o rei das tabelas, então se tiverem dúvida, ele é o cara para tirar nossas dúvidas. E aí, continuando agora. Olha, vamos lá. Eu gosto muito de sistematizar o que eu faço. E uma coisa que essas tabelas me ajudaram muito é o quê? Se você não sabe como descrever uma visita de atenção domiciliar, se você fizer um texto descritivo de tudo o que você avaliou para preencher as tabelas, ou seja, se o seu texto disser para qualquer pessoa que o ler quais são os critérios que esse paciente pontua nas tabelas, você já fez um relatório de visita domiciliar sensacional. Então, o que a gente vai ensinar mais aqui agora, o que a gente vai padronizar mais, seria o seguinte: vocês vão lembrar que eu disse, nem sempre quem lerá o seu relatório, lá do outro lado, ele será um profissional técnico. Então, às vezes, será um profissional administrativo, gerencial, que é responsável por dizer se aquele paciente receberá ou não a assistência que ele pleiteia. Então, nesse momento, o que eu digo para vocês é: padronizem o relatório de vocês da seguinte maneira. Primeiro, digam quem é o paciente de vocês, qual é a idade desse paciente, qual é a operadora que o assiste, quais são os dados em relação à identificação desse paciente, nome completo, às vezes grau de formação, endereço de residência, quem é o principal cuidador desse paciente. Esse cabeçalho, quanto mais completo ele tiver em relação aos dados de identificação do paciente, mais fácil vai ser, mais difícil, na verdade, vai ser de ter um retorno desse relatório por informação incompleta. Então, às vezes, vocês vão me ver pedindo assim, qual é a data de nascimento do paciente? Para que ele quer saber a data de nascimento do paciente? É porque quando você me diz a idade do paciente, eu já encaixo ele numa caixinha. É completamente diferente o grau de avaliação e de complexidade que eu darei para um paciente de 18 anos e para um paciente de 65, 80, 90 ou 100. Embora, quando a gente vá substratificando esse paciente, coloca as patologias de base, esse paciente vai se encaixando em outras caixinhas também. Pronto, doutora Thaís acabou de complementar. Quem está lendo, ele imagina uma foto desse paciente com os dados que você diz. Perfeito. E aí, é exatamente isso que a gente quer que quem leia o nosso relatório saiba. Essa pessoa tem que ter uma foto do que o paciente é. E aí vem para o segundo tópico da nossa organização: contar como o paciente está. E aí vocês vão ver que, às vezes, que no relatório que eu escrevo, eu costumo descrever como é que a gente faz para chegar até onde o paciente está na casa dele. Literalmente, eu digo assim: olha, a casa do paciente tem 3 andares e você precisa subir 40 lances de escada para chegar do térreo onde o paciente está. Isso faz toda a diferença quando eu vou dizer assim, qual é a dificuldade de tirar esse paciente do leito para eu levar ele 5 vezes por semana para fazer fisioterapia na rede referenciada. Faz sentido eu tirar esse paciente acamado, conectado a um ventilador, 5 vezes por semana da casa dele, numa ambulância que tem que ter suporte de oxigênio, para ele fazer fisioterapia, para ele fazer terapia ocupacional? Isso tudo a gente vai pesar. Depois, se a gente contou como o paciente está, a gente tem que dizer o que o paciente necessita, o que o paciente usa de suporte na casa dele.
vocês vão ver que, às vezes, a equipe, a família do paciente pode dizer para vocês assim, olha, doutor, ele aspira 24 vezes por dia a traqueostomia. Aí você passa 1 hora na casa desse paciente e ele nem sequer tossiu, não demonstrou nenhum sinal de acúmulo de secreção. Quando você olha, o aspirador desse paciente fica guardado em cima de uma caixa, no guarda-roupa do outro lado da casa do paciente, e você diz assim, ele é aspirado 24 vezes por dia? A conta não fecha. Nesse caso, o aspirador desse paciente quase que ficaria conectado a ele. Ele seria tanto aspirado que qualquer pessoa que estivesse no entorno do grupo familiar dele ia dizer que sabe aspirar. Nunca ia ser assim, não, ele só aspira a hora que o fisioterapeuta vem. Aí você fala, não faz sentido, o fisioterapeuta vai só 1 ou 2 vezes no dia. Se ele só é aspirado pelo físio, como é que você está me dizendo que ele é aspirado 24 vezes por dia? Então, nessa hora, é até um trabalho de detetive o que a gente faz. Porque a gente está vendo se o que dizem para a gente que o paciente faz uso, se é o que realmente ele utiliza. Gente, a gente necessita ter esse olhar, porque a gente está fazendo um serviço de adequação do cuidado que o paciente necessita. Então, tenham atenção, sejam criteriosos a isso. E do mesmo jeito, eu estou falando para vocês serem criteriosos, porque às vezes vão questionar para a gente também assim, essa família participa do cuidado do paciente, e você chega e você vê que a mãe, a avó, a prima do paciente dão banho no paciente no leito, cuidam dele, mas é um paciente extremamente complexo que precisa de assistência técnica de enfermagem 24 horas por dia para executar curativo, para fazer múltiplas aspirações de vias respiratórias inferiores. Então, assim, o paciente tem direito a essa assistência de 24 horas e, mesmo assim, a família está completamente presente e auxiliando no cuidado dele. Então, as coisas se complementam. É aquilo que eu disse lá no começo. O paciente ter um cuidador 24 horas é uma condição básica para ele ter direito à internação domiciliar. Então, essas coisas não se excluem. E, por último, e aí aqui está novamente o pulo do gato que o André disse, que é assim, o seu relatório enquanto auditor, ele deve detalhar o que o paciente precisa e você está dando uma opinião técnica. E quando a gente fala em opinião técnica, literalmente você pode sim sugerir para a operadora o que o paciente precisa, não é um problema. Só que sugestão tem que ter embasamento técnico. Então não adianta eu, Rafael, preencher a NEAD, preencher a ABMID, ela me dizer que esse paciente teria uma pontuação menor que 5 a 7 pontos na NEAD, por exemplo, que ele não se enquadraria nos critérios de uma internação domiciliar, e eu dizer assim, mas eu acho, gente, porque eu vi que eu estou sentindo na minha alma que essa família mereceria 24 horas de internação hospitalar, de internação domiciliar. Desculpa, a participação na aula é da Sofia, que ela está aqui toda animada para a aula, minha neném que tem 8 meses. Então, voltando, não adianta eu dizer que só do meu coração essa família merece 24 horas de internação domiciliar e as tabelas são objetivas, não pactuam com isso. Eu tenho que dizer assim, olha, gente, pela tabela, esse paciente não preenche critério de internação domiciliar, mas no grau de comprometimento que esse paciente voltou dessa internação hospitalar de agora, eu acho que esse paciente se beneficiaria, sim, de uma internação para ganhar uma certa autonomia ou um certo grau de reabilitação nos próximos 3 meses, para aí sim a gente desmamar esse paciente dessa atenção. E aí eu citaria quais são as comorbidades de base dele ou quais são esses critérios que me levaram a pensar a isso. Então, eu dei um critério objetivo, que é a tabela, eu defini que com esse critério objetivo esse paciente não preenche esses critérios de internação domiciliar, mas eu expus de maneira objetiva também quais são as comorbidades dele e qual é o grau de comprometimento que ele tem atualmente, que me levariam a pensar que esse paciente poderia se beneficiar de certos cuidados relacionados à internação domiciliar, e eu expus isso para a operadora. Aí eu vou dizer,
Sempre, eu já te dou a palavra, Thalita, para a pergunta. Eu vou dizer sempre para a operadora quanto eu sugiro de assistência pela equipe multidisciplinar, como, por exemplo, assistência pela fisioterapia, pela equipe de enfermagem, seja enfermeira ou técnico, assistência por terapia ocupacional. E aí, dito tudo isso, a operadora vai elencados os critérios das tabelas e a minha opinião, ela vai se basear nisso para tomar a decisão dela. Pode dizer, Thalita. Eu estou observando aí o senhor falando e estou aqui me lembrando. É importantíssimo mesmo a gente, como Nael que está no hospital fazendo esse trabalho com a NEAD, porque quem vai nos nortear e até auxiliar a própria operadora na condução e da definição, né, do tipo de internação. Só que, assim, a gente, aqui em Salvador, pelo menos, o nosso mercado é bem, assim, particular. E a equipe médica aqui de alguns hospitais são bem incisivas. Então, a gente tem algumas dificuldades com a equipe médica em relação ao tipo de solicitação que será feita. Muitas vezes a gente vê que as famílias, elas acabam, assim, pedindo mesmo, sabe, a equipe médica para pedir determinados materiais, determinados tipos de terapias que às vezes nem contemplam no home care, senão às vezes dificulta de fato a operadora está autorizando aquele tipo de procedimento, mas de fato, se não solicitar da forma como eles querem, eles acabam não saindo do hospital. A gente tem às vezes essa dificuldade de fazer alguns tipos de deshospitalização pelo tipo de pedido médico que é enviado à operadora. E muitas vezes as operadoras negam aquele home care e a família judicializa e acaba ganhando judicialmente esse processo. Então, assim, acaba que quando a gente vai conversar com a equipe médica, a gente fala, doutor, a gente preencheu o NEAD pelos os critérios da indicação clínica do paciente, a gente avaliou que seria ideal essa forma. Então, a gente fala com todo um jeitinho para tentar ver se a gente consegue uma deshospitalização mais efetiva para aquele quadro clínico mesmo que o paciente está necessitando. Mas nem sempre a gente consegue ter sucesso, né? Não sei como é que é o mercado aí de outros estados, mas aqui em Salvador, alguns hospitais são bem incisivos, assim, a equipe médica, em termos de, assim, eu pedi desse jeito, vai ser desse jeito, a gente não vai mudar. E, assim, alguns hospitais a gente consegue uma viabilidade melhor, outros não. Então, a gente tem um pouco de resistência em relação a esse processo. Só queria mesmo colocar para contribuir em relação, assim, ao que a gente passa um pouco aqui na pele, no atendimento diretamente no hospital, no leito, com a equipe. E a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso, mas a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho, né? Que é o necessário mesmo e o indicado, tá bom? Obrigado, Thalita, Thalita. obrigado. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição com a fala da Thalita, e isso é extremamente louvável. A gente passa por isso aqui em São Paulo, né, Rafa? A gente diariamente tem que tratar as negativas de home care, porque a gente tem uma operadora que a gente trabalha aqui em São Paulo, que ela tem um mecanismo diferente de trabalhar, que ela trabalha de uma forma diferente em São Paulo do que trabalha no resto do país. E ela faz a análise dos home cares baseada em critérios que vão além da BMID e da NEAD. Né? Eles acaba que tendo mais ou menos um critério próprio. E aí o que a gente ouve muito é que a gente tem que tratar essa negativa daquele home care que foi pedido pelo médico assistente, e a gente tem que tentar fazer a conscientização da família e mudar o pedido do médico, né? Então, assim, parece extremamente absurdo, e quando a gente fala de auditoria em São Paulo, eu estou dizendo que a gente não tem acesso fácil ao médico assistente. São poucos os hospitais que nos permitem acessar o médico assistente. Então, realmente é muito difícil. O que geralmente eu faço enquanto auditor? Trabalho com a equipe, principalmente com a equipe de médicos, auditores. Eu peço que a nossa equipe avalie a necessidade daquele paciente e a gente acaba discutindo internamente sobre aquele paciente. Aquele paciente realmente precisa daquilo que o médico assistente está pedindo? Se eu entender que ele realmente precisa e que a operadora precisa ter um olhar mais apurado sobre aquilo, eu vou discutir com a operadora. Se não, eu vou discutir com a auditoria do hospital ou com o médico assistente e vou dizer, olha, eu tenho isso aqui, é isso aqui que é o meu balizador, esse paciente, ele realmente não preenche os critérios, eu não tenho como liberar esse home care para esse paciente ou deshospitalizar esse paciente nessas condições. Mas
O que você, enquanto médico assistente, me propõe? Isso aqui que você está pedindo eu não estou conseguindo, mas assim, o que você acha que onde você pode chegar para que a gente consiga deshospitalizar esse paciente? Né? E aí também cabe entender as necessidades da família, as limitações da família, porque muitas vezes a gente cai numa questão social e isso é muito difícil. Então, quando a gente fala de deshospitalização, a gente tem que trabalhar essa questão social também. E outro ponto que é muito importante é ser muito sincero com a operadora. Olha, eu estou aqui trabalhando com esse paciente é assim, assim, assim. Se eu deixar esse paciente aqui, ele vai ficar para sempre, porque ele tem essa necessidade de acompanhamento médico, etc. Eu estou dando uma suposição. Mas eu também posso dizer para a operadora, vamos tentar outras vias e dar opinião, fazer essa discussão, claro que sempre técnica, para que a gente consiga trabalhar essa deshospitalização. Sempre vai ser do interesse tanto da operadora, quanto da família, quanto do hospital, deshospitalizar o paciente, né? Só que, assim, a gente vive em um momento, e isso é um ponto muito delicado que precisa ser citado, em relação à judicialização da saúde, né? Então, você vai ouvir de muitos médicos o medo de deshospitalizar o paciente, de dar alta para o paciente, porque ele leva a pressão da família, a família diz que vai processar. Então, diversas vezes a gente encontra em prontuário o próprio médico assistente dizendo que ele não dá alta por conta da família. Né? Então, assim, esse é um outro ponto também que precisa ser trabalhado. Eu acho muito interessante isso que você trouxe, é uma realidade nossa, e que realmente a gente precisa driblar todo esse mecanismo para que a gente consiga trabalhar. Realmente é muito difícil. Uma coisa que eu percebo, gente, é que quanto mais a gente vai tendo experiência e entendendo como é que funciona essa questão dos trâmites da atenção domiciliar, as indicações de internação domiciliar, os nossos argumentos eles vão ficando mais fortes, mais técnicos, e aí essa conversa ela acaba sendo mais fácil. Literalmente, quando já não foi nenhuma nem duas vezes, quando eu expliquei para o médico assistente, olha, a gente tem essas tabelas que guiam a necessidade ou não do paciente, preencha essa tabela, já que o paciente é seu, use esses critérios aqui e me diga, de acordo com essa tabela, o que esse paciente tem direito. Até para, quando a gente faz esse preenchimento, quando a gente é acertado tecnicamente, até uma eventual judicialização, ela fica muito mais difícil, porque no final, o juiz vai recorrer a um perito, o perito vai para o embasamento técnico e ele vai ter que usar uma tabela dessa e ele vai ter que preencher critérios, e se você preencheu esses critérios amarradinhos, sem deixar dúvida, muito difícil ele conseguir forçar alguma coisa que não seja onde você já chegou. Então, nessa hora, o paciente pode até ter uma perda da causa no contexto da litigância judicial, porque ele estava indo atrás de um direito indevido, ele estava tentando obrigar a operadora a pagar uma coisa que ela não era obrigada e que ele nem tinha direito. Direito no sentido técnico, não só por não ter um contrato de assistência ou internação domiciliar. Então, quanto mais munido de informação, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais fácil essa discussão vai se tornando. Alguém tinha levantado a mão. Darlene, pode falar, Darlene. Então, boa noite a todos. Muito boa a aula, nossa, adorei. Eu nem sabia que seria exatamente nesse tema, mas eu queria voltar um pouquinho até para somar aí na discussão. Esses pacientes de deshospitalização com assistência domiciliar, geralmente são pacientes, na grande maioria das vezes, né, crônicos, que já internam com muitas comorbidades. Então, eu trabalho aqui nessa área também com a deshospitalização em Recife, e o que a gente percebe, assim, tem que haver uma harmonia, uma disponibilidade e uma discussão com o médico assistente desde a internação do paciente. Porque aí você vai ganhando aquele médico no sentido de que você está ali para ajudar, para apoiar e para fornecer tecnicamente o que o usuário, né, o paciente vai ter necessidade. Então, se você chega lá no final para mostrar o NEAD já pronto, isso intimida um pouco o colega lá na frente. Então, o ideal é antes. Então, olha, esse paciente
já está com 5 dias de internação. Então, você começa ali do 5º dia e vai vendo que aquele paciente vai deteriorando, vai começando mais físio, mais fono, enfim, faz uma gastro, assim, essa conversa eu acho que fica mais harmoniosa e o final, com certeza, vai ser menos decepcionante para nós auditores, vai ser bem mais entendido pela operadora e para o paciente também. Então, é só para contribuir um pouco com isso tudo aí. Sensacional, Darlene. Muito obrigada. A Thalita falou aqui outra coisa. Quando a solicitação de remoção, algumas operadoras só autorizam se o paciente não tiver controle de tronco. Isso é outro impasse das famílias para a alta. Acha que se foi autorizado o home care, a operadora também é obrigada a autorizar a remoção. Isso é o que acontece com frequência. Dependendo da região, não é tão comum, sabe, Thalita? Tem certos lugares no Brasil que meio que o home care e a ambulância andam juntos, até a própria empresa do home care faz questão de buscar o paciente, porque quanto mais rápido o paciente for para casa, mais eles começam a prestar o serviço que eles foram contratados, né? Mas sim, pode acontecer sim. Então, só resumindo, a gente tem que ir no nosso relatório contar quem é o paciente, contar como o paciente está, detalhar o que o paciente necessita de recursos dessa assistência domiciliar e depois sugerir ou complementar o que a gente acha, ou que a gente entende, melhor dizendo, que esse paciente precisa. Então tá, olhe, isso talvez exemplifique bem o porquê da auditoria ser tão importante no sistema de saúde complementar. Porque é nessa hora, quando a gente faz isso com coerência, com um suporte técnico, a gente está nada mais, nada menos do que definindo quem é que precisa de mais, quem é que precisa de menos recurso e garantindo que essa pessoa receba esse recurso adequadamente. Que é o seguinte, uma operadora de saúde é uma empresa com ou sem fins lucrativos, mas ela necessita de dinheiro para funcionar. Então, nesse momento, quando você garante assim, olha, o paciente A, ele precisa de um suporte mais complexo. Se você dá esse suporte mais complexo porque ele tem indicação técnica, do mesmo jeito que você nega caso o outro paciente não tenha, você está garantindo que o recurso não seja desperdiçado. Então, toda vez que a gente poupa dinheiro de um lado para determinada operadora de saúde, a gente está garantindo que o paciente que realmente necessita desse recurso, ele tem esse recurso disponível para que esse recurso seja alocado diretamente para ele. Literalmente, a gente faz com que esse sistema continue a existir. Porque o outro lado, se a gente começar a achar que todo mundo merece tudo, é que a operadora de saúde logo vai falir, ou ela vai ficar tão cara que os pacientes não terão direito a usar esses recursos. Então, é ruim para todo mundo que faz parte desse sistema. Às vezes, a gente, quando está somente do lado da assistência, a gente tende a encarar o auditor como se fosse um inimigo, alguém que está trabalhando contra a gente. Quando, na verdade, a única coisa que o auditor está fazendo é falar, não desperdice. Eu só estou de olho se está sendo desperdiçado, se você está gastando recurso de modo inadequado. Mas se está gastando certo, não tem problema. Continue, que a gente quer ver o paciente bem cuidado. A gente quer garantir que o paciente esteja sempre bem cuidado. E é aí que a questão da técnica vai ajudar a gente bastante. Se está no livro, se tem pertinência técnica, a gente vai respaldar e a gente, inclusive, vai defender, que é uma coisa engraçada que às vezes, o pessoal que está do outro lado não tem ideia do quanto a gente briga, o quanto a gente defende o recurso bem alocado. Fala assim, mas isso daqui vai custar milhões. Não tem problema, esse é o melhor tratamento que o paciente merece. Então, é por isso que a gente trabalha economizando centavos, que é para garantir que quem precisa de milhões lá na frente receba esses milhões de assistência. E aí, a gente já está bem avançado no tempo, mas eu fiz um modelo de relatório só para vocês utilizarem como guia, que ele segue isso. Então, depois eu compartilho esse modelo também, editável, para vocês usarem quando forem fazer os seus relatórios, tá bom, pessoal? E aqui,
é só falando do tipo de problema que chega para a gente via e-mail quando o nosso relatório não é adequado. Pensa assim, a operadora mandou um certo e-mail pedindo para a gente fazer uma visita a um paciente N, paciente com a inicial N aqui. E aí a gente responde o relatório para esse paciente, só que se todo relatório tende a responder uma ou mais perguntas, se a gente não se ater a essa pergunta no final desse nosso relatório, provavelmente vai voltar um e-mail da operadora de saúde, e aí imaginem o quanto é chato. A operadora de saúde faz uma pergunta para a gente, dizendo assim, pediram para transferir esse paciente para um hospital de transição. Ou seja, a gente vai aplicar as tabelas nesse paciente, a gente vai dizer se esse paciente se enquadra no pressuposto das tabelas, mas no final a gente vai dizer assim, olha, esse paciente ele se beneficiaria do internação domiciliar ou ele necessita de um nível de assistência que ainda não chega no ponto da internação domiciliar, porque eu creio que ele vai precisar antes passar por um hospital de transição e uma adequação de cuidados. Então, no final do meu relatório, eu tenho que responder essa pergunta para a operadora. E aí a gente faz um relatório que conclui que o paciente pontua X pontos na NEAD, X pontos na ABMID, e ele é candidato à internação domiciliar. E aí o prestador devolve para a gente assim, olha, mas ele quer judicializar, porque na verdade a família queria que ele fosse para um hospital de transição. Quais foram os critérios que você usou para dizer que esse paciente se beneficiaria de um modelo A, B ou C de saúde? Então, nessa hora, a gente tem que se atentar ao que está sendo perguntado. Muitas vezes, a operadora já concorda, por exemplo, que esse paciente ele tem indicação de uma internação domiciliar, por exemplo. Então, a operadora já está assumindo que ele precisa de 12 ou 24 horas de assistência de técnico em enfermagem. Mas aí ela está dizendo assim, enfermeiro fulano, ou doutor fulano, na sua avaliação, ele precisa de 12 ou 24 horas de enfermagem, ele precisa de fisioterapia 5 ou 7 vezes por semana, esse fisioterapeuta precisa ir na casa do paciente 1 ou 2 vezes por dia, é a gente quem vai dar esse norte. E olha, gente, esse norte ele não precisa ser necessariamente específico, você pode citar um mínimo e um máximo para isso. Já aconteceu de, em certos casos, eu citar assim, olha, esse paciente, ele não se beneficiará de menos de 3 sessões de fisioterapia por semana e no máximo de 5 sessões de fisioterapia por semana. Então, eu dei um intervalo para a operadora, 3 a 5 sessões de fisioterapia ou 3 a 7 sessões de fisioterapia por semana. Por quê? Porque a operadora, às vezes, ela vai ter a dúvida se esse paciente não se beneficiaria de 2 sessões de fisioterapia por dia, 7 dias por semana. Um paciente que exija uma reabilitação mais aguda, que seria aquele paciente, por exemplo, num contexto de pós-AVC, que eu já vi um ganho expressivo com a fisioterapia durante a internação hospitalar do paciente, eu acho que em torno de 1 a 3 meses de fisioterapia vai ser o suficiente para eu ter, inclusive, um ganho motor que talvez dê funcionalidade e independência para esse paciente. Então, nessa hora, a gente tem que ser categórico em dizer o que precisa também. Então, atenham-se à pergunta. Geralmente, essa pergunta vai chegar para vocês pelo e-mail que a operadora vai mandar pedindo a nossa avaliação. Então, caso vocês não tenham recebido essa pergunta da nossa equipe que passa para vocês esses pedidos, cobrem, vão atrás. E, gente, a gente da Audicare, tanto a gente que está lá nas coordenações de vocês, sejam as coordenações regionais, sejam as coordenações nacionais, a gente é extremamente aberto a vocês. Nos perguntem, discutam com seus colegas, vocês vão ver que eu percebo que até nas nossas regionais da Audicare, a gente sempre tem certos membros da equipe, médicos, enfermeiros, que tem um pouco mais de experiência. E nessa hora, essa galera, eles vão poder dizer para a gente assim, olha, fulano, cicrano, eu tenho essa dúvida aqui, me pediram para fazer essa visita dirigida, pediram para fazer essa avaliação domiciliar, e eu fiquei com dúvida sobre esse paciente aqui. O que vocês acham? A gente na Audicare, a gente é uma equipe que evolui muito com a troca, tanto com as equipes locais quanto com as equipes nacionais. Então,
façam uso dos nossos grupos de WhatsApp para isso também. Tirem dúvidas, perguntem, e vamos discutir os casos dos nossos pacientes, porque auditoria é isso, auditoria é troca, até porque não existe até hoje, embora a gente da Audicare queira escrever, um tratado de auditoria que vai dizer para a gente as regras por escrito. A auditoria no Brasil, ela está literalmente sendo construída todo dia. Então, vamos usar essa construção para a gente da Audicare construir o modelo de auditoria que a gente faz no país também. Pessoal, agora é aquela hora das perguntas. Vamos lá, se alguém tiver alguma coisa mais para comentar, para perguntar. Dúvidas? Tem um pessoal de uma equipe mais nova que está começando na Audicare agora. Pessoal, depois vocês peguem o meu contato. Eu estou sempre disponível. Eu nunca demoro mais que um dia para responder o WhatsApp, seja do que for. E às vezes, dependendo da hora que vocês me mandarem, vocês vão ver uma resposta bem em tempo. Então, a ideia é assim, troquemos ideia, conversemos. Sempre que precisarem de modelo, tem modelo para tudo, porque eu também faço essas visitas direcionadas para paciente. Acho que no último mês eu devo ter ido na casa de uns 3 pacientes. Então, assim, a Audicare, todo mundo é passível de fazer todos os trabalhos. Então, não pensem que porque vocês estão chegando agora, vocês vão fazer uma visita dirigida, é um trabalho menor na Audicare, não. Todos os trabalhos importam e que, na verdade, o nosso principal objetivo é atender aos nossos clientes. Então, a gente faz o que é preciso para o nosso cliente na hora que ele precisa. Essa é a ideia e é por isso que a gente quer sempre manter um nível de excelência e de qualidade técnica para todas as nossas equipes. Fechado? Então é isso. Muito obrigado pela presença e participação de todos. E a gente se encontra por aí. Eu estou sempre a uma mensagem de distância de vocês, igual qualquer um dos componentes técnicos das equipes locais, regionais ou nacionais da Audicare. Muito obrigada. Foi ótimo. Uma boa noite. Obrigado, doutor. Foi ótimo. Excelente, professor Rafael. Show. Nota 10. Parabéns, doutor. Muito legal. Tchau, tchau e boa noite. Foi ótimo, obrigada. Boa noite. Tchau, doutor. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.